realmente são muitas demandas que gritam ali ao mesmo tempo, não tem jeito, né? Então, assim, logo que entrou a pandemia, eu e o Patrick, a gente sentou e a gente sentiu a necessidade, primeira coisa, crianças em casa 100% do tempo, vamos reorganizar a nossa rotina, né? Eu lembro que a primeira semana, gente, foi o caos, porque eu tinha um monte de compromisso marcado, tinha um monte de reunião, atendimento, tudo agendado, fui para o online, mas todo mundo veio comigo, então meus compromissos continuaram, praticamente todos. E o Patrick tinha lá 1000, compromissos também e tal. E aí foi um caos a primeira semana, né, da pandemia. Aí chegou no final de semana, eu falei com ele, cara, não dá, nós vamos enlouquecer. Vamos sentar e vamos estabelecer uma nova rotina dentro do que está sendo demandado agora. E assim, a gente estruturou o que era possível, o que não era possível. Ele adiantou o horário dele de acordar, o horário de começar a trabalhar, para começar a trabalhar mais cedo, e eu estar 100% do tempo com as crianças de manhã. Eu já ficava com eles a maioria das manhãs, passei a ficar ainda mais, até porque a gente teve que dispensar ajudante, aquela confusão toda de pandemia. Enfim, e aí eu começava a trabalhar um pouco mais tarde no meio da tarde e até um pouquinho mais tarde para ele poder, a gente fazia o revezamento de turno ali, né, de plantão. Desafios colocados pelo momento que a gente está vivendo, né? Mas uma coisa que eu queria destacar aqui para vocês, minhas queridas, é o seguinte: da mesma forma, o meu lado profissional começou a se desenvolver, começou a crescer de fato, né? A Marcela profissional começou a desabrochar de verdade, quando eu também comecei a aceitar as minhas sombras, as minhas imperfeições, quando eu comecei a entender que eu tinha, sim, dificuldade de me expor, apesar de conseguir me comunicar bem, de conseguir falar bem, mas o fato de estar numa exposição grande, né? Por exemplo, quando os cursos começaram a dar certo e etc, bem no começo da pandemia, né? Então, assim, eu comecei a me deparar com várias das minhas sombras e das minhas imperfeições. Eu comecei a me deparar, por exemplo, com a dificuldade o medo de ser criticada, né? O medo de, assim, ai meu Deus, mas e o que vão falar? E recebemos críticas, e aí eu tive que aprender a lidar e a expandir os meus limites, como eu dizia, né? No sentido de filtrar, né? A Brené Brown tem uma fala que eu gosto muito. Tem um documentário dela na Netflix, que é The Call to Courage, né? Que é o chamado A Coragem, e tem uma palestra dela na Netflix, e tem o livro, né? Que é A Coragem de Ser Imperfeito. Um livro maravilhoso. Se você quiser se dar um presente de Dia das Mães, se dê esse livro. Quem não tem, quem não conhece. Assista esse final de semana, se dê de presente aí esse documentário também no Netflix. E aí, ela tem uma fala que eu gosto muito, que ela diz assim, ela fala da arena, né, da vida como um todo, e aí também como profissional, que foi uma situação que ela compartilha, inclusive, nessa palestra. E ela fala o seguinte: se você não tá lá na arena, se você não tá lá no meio, fazendo a coisa acontecer, e quem tá lá na plateia, de longe, que não tá ali, que não tá dando a cara a tapa, que não tá botando o pezinho na arena, né, que não está, de fato, na arena da vida, que não está, de alguma forma, exposto ali, né, no seu fazer, então você, por favor, não me critique. Eu quero ouvir, eu comecei a aprender a filtrar as críticas. Não no sentido de não olhar, porque, por exemplo, tem críticas que são extremamente construtivas e que realmente, né, às vezes, Adri, a gente fala assim, poxa, que bacana aquilo que fulano falou, que aquela aluna sugeriu, sabe? A gente é muito aberta nesse sentido, quem é nosso aluno, quem nos conhece de verdade, vou falar pela Adriana também, eu sei que eu posso falar por ela, sabe que a gente é muito aberta nesse sentido, a críticas, a sugestões, a gente sempre faz avaliação depois dos nossos cursos, né? Mas eu comecei a filtrar e a dizer assim, como a Brené Brown, não, eu quero ouvir as críticas daqueles que estão executando os seus projetos, nas suas labutas, nas suas dores, né? Eu não quero aquele que está só no mundo da teoria, no fantástico mundo de Bob, né? Ou, enfim, com todo respeito ao universo acadêmico, mas está só no universo acadêmico, mas talvez não está tão, né, no fazer, no executar, no aprender, no errar e no errar e no fazer, como é que fala? No acertar e no errar, né, na prática,
enfim. Então, eu comecei a filtrar. Mas eu só consegui, gente, deixar a Marcela profissional, de fato, começar a desabrochar, eu poderia dizer, na minha melhor versão, quando eu fui ao encontro das minhas sombras. E quando eu, assim como na maternidade, enquanto eu quis me esconder delas, enquanto eu quis tampar, como se diz, o sol com a peneira, enquanto eu quis fugir de não encará-las, eu não vou dizer que eu não saía do lugar, porque eu acho que não sair do lugar é muito pesado, mas eu tive uma dificuldade muito maior. Como é que eu posso dizer? Eu cresci muito menos, né? Eu avancei muito menos.